Agora é melhor, né? Agora está mais amplo, não é isso? Isso, agora tá só o slide inteiro. Então, essa aula aí é para falar sobre os efeitos cardiovasculares dos hormônios, né? Então, eles vão ser importantes justamente com mulheres mais velhas, né? Nós estamos falando aqui de doença aterosclerótica. Não estamos falando de outros tipos de problemas cardíacos, né? São justamente os problemas decorrentes da aterosclerose, infarto, AVC, enfim, né? E que incidem geralmente numa população mais velha. Nós vamos falar dos efeitos da menopausa sobre essa questão de doenças cardiovasculares, quais são os efeitos cardiovasculares da menopausa e também da terapia de reposição hormonal, que é alguma coisa assim relativamente não, bem controversa ainda sobre essa questão de se beneficia, se não beneficia. Então, primeiro nós vamos falar sobre os efeitos cardiovasculares da menopausa em si, certo? Então, como vocês sabem, a doença cardiovascular, o infarto, é a maior causa de morte, na verdade, tanto em homens quanto em mulheres. Nos homens, ela começa mais cedo. Ela começa, a gente às vezes vê casos de homens tendo infarto com 35 anos, com 40 anos, né? E na mulher começa mais tarde, começa em torno de 50 anos. Então, se vocês olharem nesse gráfico aqui, que é a taxa de doença cardiovascular homem e mulher, entre a faixa de 35 a 44 anos, ela é muito maior nos homens. 45 a 54 também. Aí nas faixas de idade mais velhas, ela já é mais plana, quer dizer, já atinge mais ou menos igualmente ou menos intensamente homens e mulheres. Então a gente vê por aí que a doença cardiovascular na mulher, ela começa mais ou menos 15 anos após a doença do homem, certo? E justamente na época da menopausa, então, que é em torno de 50, 51 anos. Então, sempre se considerou que a menopausa é o início dessas doenças, então que a falta do hormônio tem algum papel nisso. E que a presença do hormônio feminino, do estrogênio, protege a mulher antes da menopausa de ter doença de coração. E esse conceito ele foi bem confirmado com um estudo chamado Estudo de Framingham, que é um estudo populacional, existe até hoje. O que foi feito nessa cidadezinha? Framingham é uma cidade americana perto de Boston. Então, pegaram mulheres de mais ou menos a mesma idade, então 40 anos, 40, 44, 45, 49, enfim, e foram vendo se elas estavam na pós-menopausa, aqui em cinza mais escuro, ou na pré-menopausa em cinza mais claro. Então, mas eram da mesma idade. Então, eles verificaram que para a mesma idade, se a mulher estava na pós-menopausa, ela tinha um risco muito maior de ter doença do coração do que se ela estava na pré-menopausa. Nas faixas de idade de 50 em diante, era mais ou menos o dobro. Nas faixas mais cedo, aquelas mulheres que tinham menopausa precoce, menopausa precoce é aquela antes dos 40 anos, chegava até 4 vezes mais o risco de ter doença de coração nessa mulher. Então, não é a idade, na verdade, é a menopausa, falta do hormônio feminino, do estrogênio, que é um fator de risco cardiovascular. Então, vamos entender por que isso acontece. Por que o estrogênio tem a ver com risco cardiovascular, né? Então, o estrogênio, primeiro, ele tem a ver com a composição do corpo, né? O efeito do estrogênio é fazer com que se acumule gordura aqui na mama e no glúteo, não é? Na região glúteo-femoral. Essa deposição de gordura abdominal e visceral, ela é mais masculina. A gente sabe que a gordura abdominal tem um padrão androgênico, né? Mais masculino. Então, quando acontece a deficiência de androgênio, existe uma mudança na composição corporal. A gordura vai deixando de se acumular aqui nos glúteos, na mama,
e vai se acumulando na barriga. Algumas mulheres notam isso muito fortemente. E isso acontece, na verdade, desde a transição para a menopausa. Não é só depois que acontece a menopausa. Aqueles anos antes, a gente vê aqui, é um estudo SWAM, que é um estudo bem conhecido sobre a transição menopáusica. A gente vê que desde a transição menopáusica, quando começa a aumentar o FSH, começa a mudar a gordura do corpo, certo? Só um minutinho, eu já venho. Então, desculpa. Então, esse aumento de gordura visceral aqui, do glúteo para o abdômen, isso ocorre junto a uma mudança nas relações de hormônio na mulher. Então, a mulher sempre teve mais estrogênio, é 2-estradiol, que é o principal hormônio feminino, estrogênio. Então, quando começa a menopausa, o estrogênio cai e a testosterona, que não tem a ver com menopausa, a testosterona continua sendo produzida durante a menopausa, ela vai caindo bem devagarzinho com a idade. Mas aí a relação entre a testosterona, que não cai tanto, e o estrogênio, que cai muito, fica diferente. A relação testosterona-estradiol aumenta muito. Então, existe níveis baixos, tanto da testosterona, que está normal, baixa, mas o estrogênio cai muito. Então, os níveis absolutos são baixos, mas os níveis relativos, eles são compatíveis com o excesso de hormônio masculino em relação ao feminino na menopausa. Por isso acontece esse acúmulo de gordura aqui abdominal. E nesse estudo SWAN se viu o seguinte, essas mulheres que iam progredindo, iam sendo estudadas ano a ano nessa transição para a menopausa, até a última menstruação, por exemplo, foi aqui. Elas iam aumentando a cintura ano a ano, certo? E isso era mais evidente após essa última menstruação. Um aumento de mais ou menos quase 1 centímetro por ano na circunferência da cintura, não associado ao aumento de peso significativo. É a composição do corpo que tinha mudado. E como vocês sabem, a gordura abdominal ela está relacionada à síndrome metabólica, né, que é o acúmulo de fatores de risco cardiovascular. Então, está associada a um maior risco de diabetes, de epidemia, pressão alta, enfim. E assim se observou nesse SWAN, à medida que as mulheres iam progredindo para a menopausa, e aqui é a última menstruação, o risco relativo delas terem síndrome metabólica aumentou para 1,45. Então, variava de 14 a 45 antes da menopausa, e depois da menopausa, a síndrome metabólica estava presente entre 30% e 70% das mulheres. Com certeza, isso propiciou também uma incidência maior do diabetes tipo 2. Aquelas mulheres que não tinham diabetes e novos casos de diabetes. Aumenta também durante a transição da menopausa. Há outros fatores que também fazem aumentar mais ou menos para determinada mulher. Então, se ela teve uma história de ovário policístico, que é um fator que a gente sabe que tem a ver com diabetes mais adiante, a obesidade, o sedentarismo, a história familiar, tudo isso propicia ou protege da incidência de diabetes, mas de uma forma geral aumenta a incidência de diabetes durante a transição menopáusica. Houve um braço desse estudo, SWAN-Hart, da transição menopáusica, que estudou especificamente as alterações ligadas ao coração. Então, com essa alteração da gordura corporal, é de se esperar, e aconteceu mesmo, que aumentasse o colesterol, aumentasse o LDL, e aqui a gente vê isso, aqui é a última menstruação, esse 0, tá vendo? E aqui é o LDL. Então, isso aqui deu um pulo, né? Na verdade, começou um pouquinho antes, inclusive, porque a última menstruação a gente tem que dar 1 ano para dizer que é a última. Começa aquele período de irregularidades e tal, e a gente só pode dizer que é a última menstruação depois que já tem 1 ano sem menstruar.
Então, um ano antes, já começou a ter uma inflexão na curva bem mais acentuada, mostrando que já estava com falta hormonal aqui, e isso foi definido um ano depois, foi confirmado um ano depois. E mais ou menos nessa mesma época também a curva do HDL começa, que é o protetor, né, começa a cair. Então não aumenta só o LDL, aumentam também outros fatores menos comuns, né, menos pesquisados de risco cardiovascular, como homocisteína, lipoproteína A deficiência estrogênica faz esse aumento desses fatores. E essas gorduras, elas vão se acumular nos vasos, vão formar a placa de aterosclerose. Existe um método muito simples de visualizar essa placa de aterosclerose, existem vários, né? Mas existe um que é simples, não invasivo, que é fazer o Doppler da artéria carótida. E aí nós conseguimos visualizar a espessura aqui da camada médio-intimal, que é onde se acumula a placa de gordura. Então, isso é medido no ultrassom, milimetrado, etc. Então, se observou nesse estudo SWAN que quanto mais diminuía o estrogênio e a SHBG, que é um hormônio também que reflete um pouco a função estrogênica, mais aumentava essa placa de gordura, essa progressão da gordura, medida pela espessura médio-intimal da carótida. Isso a gente chama de aterosclerose subclínica. A placa vai se acumulando, mas não aconteceu um evento, não aconteceu um infarto, não aconteceu um AVC, né? Isso demora anos até acontecer. Antes, só a gente tem os efeitos subclínicos. E esse acúmulo relacionado à queda do estradiol, ele é um fator isolado, independente da pressão alta, da obesidade, dos lipídios, que a gente sabe que aumentam também essa placa de gordura. Então, é um fator a mais para aumentar essa placa de gordura, a deficiência estrogênica. Sobre pressão alta, que é um fator de risco assim, importantíssimo para a doença cardiovascular, nós sabemos também que a incidência aumenta após a menopausa, não é? E começa a se acelerar após a menopausa, nessa situação, mais do que nos homens, que também acontece mais jovem. Então, se vocês olharem, a gente tem mais ou menos 41% de mulheres na pós-menopausa recente, quer dizer, por volta dos 50 anos, com hipertensão, e acima dos 60 isso pula para 75% das mulheres. Então, acelera bem. O estrogênio, ele tem efeitos em vários fatores que modulam a pressão arterial. Então, existe uma mediação diferente na mulher e no homem. O estrogênio, ele influencia, esse artigo fala justamente sobre isso, os relacionamentos dos mecanismos do estrogênio na hipertensão. Então, como é que o estrogênio age em cada um desses fatores relacionados à hipertensão? Ele influencia o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina, a composição corporal, nós já vimos, né? Tem um efeito importantíssimo que nós já vamos falar sobre a função do endotélio, que é aquela camada interna dos vasos, sobre o estresse oxidativo e também sobre a sensibilidade ao sal. E, então, todos esses efeitos do estrogênio no sistema nervoso autônomo, na função endotelial, enfim, nessas várias facetas que ele pode atuar em relação à hipertensão, eles estão associados a polimorfismos genéticos. Então, tem mulheres que têm mais sensibilidade, por causa da genética, a ação do estrogênio no sistema nervoso simpático, por exemplo. Outras mais em relação ao estresse oxidativo, e assim vai. E baseado também no estado inflamatório de cada pessoa, isso vai gerar também, propiciar também, dependendo da base genética, mais danos no futuro, cardíacos, vasculares ou renais. Sobre a função endotelial, é muito interessante a gente falar do estrogênio na função endotelial, porque isso tem relação com o principal sintoma da menopausa, que são os fogachos. Não sei se vocês sabem que os fogachos também são chamados de sintomas vasomotores,
que tem a ver com a motricidade dos vasos, com o movimento dos vasos, não é? A gente tem esse trabalho publicado aqui do nosso grupo, já tem um tempinho, mostrando que os fogachos, eles estão mais associados a alterações de pressão. Então, as mulheres normotensas que tinham fogachos, tanto aqui é pós-menopausa recente, como na pós-menopausa tardia, elas tinham a pressão sistólica e diastólica maior do que as que não tinham fogachos, do que eram assintomáticas. Então, o fogacho está relacionado a um discreto aumento da pressão arterial. E a gente mostra isso aqui. Além desse aumento da pressão arterial, quando a gente fazia uma avaliação da função endotelial, quer dizer, a capacidade do vaso da paciente se dilatar frente a um estímulo, que é o que acontece, por exemplo, quando você faz um exercício físico, que você precisa ter mais irrigação sanguínea no músculo, por exemplo, né? Ou quando você está numa sauna, que existe maior calor, você precisa de uma vasodilatação, o que acontece? Existe uma série de reações químicas que vão produzir óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. Então, existem testes que nós podemos fazer no laboratório para induzir uma resposta vasodilatadora das pessoas e medir essa resposta pelo computador. A gente tem elásticos fininhos que a gente mede a vasodilatação, e aí com uma precisão muito grande. E o que nós vimos nessas mulheres que tinham mais fogachos, ou seja, as sintomáticas, né? Elas tinham uma vasodilatação pior do que as assintomáticas, tinham uma capacidade endotelial pior do que as assintomáticas. Nós sabemos que o fogacho, ele é, na verdade, uma vasodilatação após uma alteração da temperatura no hipotálamo. Por algum motivo, na menopausa, quando caem os hormônios, o centro regulador da temperatura no hipotálamo, ele se desregula. Então, a paciente acha que está num ambiente mais quente e tem que vasodilatar. Isso várias vezes ao dia. Isso é mediado por vários neurotransmissores, pela serotonina, pela norepinefrina, pelo KNDY. E é como se a paciente estivesse entrando e saindo de uma sauna, por exemplo, várias vezes ao dia, inclusive de noite. Então, vocês imaginam que isso é extremamente desagradável, né? Então, dependendo da capacidade do vaso, do endotélio, fazer essa motricidade, ela pode ter mais ou menos fogachos, certo? Como é que acontece isso? Isso é um mecanismo do próprio vaso. Dentro de todos os vasos, na célula endotelial, não sei se está dando para ver que está pequenininho aqui, mas é célula endotelial. Existem receptores para estradiol, certo? Então, o estradiol entra, não é? E ele produz, na verdade, ele não produz, mas ele estimula a produção, porque ele está ao lado da enzima produtora do óxido nítrico. Então, é um mecanismo de contiguidade. A presença do estradiol favorece a produção do óxido nítrico, que é vasodilatador, é uma substância também que evita acúmulo de gorduras, evita a formação de placa, né? Quando você tem menos estradiol, você tem menos produção de óxido nítrico. Esse óxido nítrico ele vai agir na célula muscular lisa desse vaso, vai favorecer a vasodilatação ou não. Então, o fogacho parece ser um marcador de uma função endotelial mais prejudicada. Toda mulher tem, mas quase toda mulher tem, né? Tem um grupo muito pequeno que não tem fogacho na menopausa, mas existem estudos que as mulheres que têm mais alteração no vaso, elas têm fogachos mais intensos. Então, o fogacho está associado a uma queda do estrogênio, ao hipoestrogenismo, e a resposta vascular. Durante o fogacho existem alterações da pressão, então existe um aumento da pressão transitório, assim, 10 minutos durante o fogacho, e um aumento do tônus simpático e uma redução do tônus vagal. Então, o fogacho hoje em dia pode ser até considerado, muitos estudos têm sido feitos, como sendo um marcador de risco cardiovascular,
principalmente naquelas mulheres que têm fogastos mais intensos. Então, durante essa transição menopáusica, as mulheres que tiveram fogastos mais intensos, elas tiveram menor vasodilatação com esses testes, e foram feitos exames e viram que essas mulheres, assim, até relativamente jovens, né, 50 anos, tinham mais calcificação na coronária e mais calcificação na aorta do que as que não tinham fogastos. Existem mulheres que têm fogastos durante muitos anos, a gente chama isso de fogastos persistentes. Existem mulheres com 70, 79 anos que ainda têm fogastos. Então, há estudos mostrando que essas mulheres que têm fogastos depois de muito tempo, além do tempo médio, que dura 5, 7 anos no início da menopausa, elas têm um risco maior de 5 vezes para eventos coronarianos e 4 vezes para AVC. Isso no estudo REX e no estudo WHI também. As mulheres com 66, isso foi no WHI, desculpa, esse segundo foi no estudo REX, foram estudadas mulheres com 66 anos que já tinham tido um evento cardiovascular, já tinham tido um infarto, por exemplo. E as que tinham fogastos, elas tiveram 9 vezes mais risco de ter novo evento cardiovascular e logo no primeiro ano da terapia hormonal. Então, um fogasto muito intenso na transição menopáusica, com um fogasto persistente, pode ser um marcador de alteração vascular inicial, endotelial. Uma outra questão que também é um fator de risco cardiovascular, está sendo muito estudado atualmente, é distúrbios do sono. E essas mulheres, como eu falei, elas têm os fogastos de dia e de noite. Elas têm suores noturnos, elas acordam de noite. A gente sabe que, hoje em dia, dormir pouco é fator de risco para ter doença de coração. Então, as mulheres que dormem, ou os homens que dormem menos de 5 horas, eles estão mais associados a ter mais aterosclerose. Esse trabalho aqui foi em mulheres. Mas há trabalhos em homens também mostrando que deprivação de sono está relacionada a risco cardiovascular. E trabalhos sobre fragmentação do sono, né? Quer dizer, basta uma noite, uma single night de sono fragmentado, ou 7 noites de sono fragmentado, está associada a maior score de cálcio, quer dizer, mais depósitos de placas de aterosclerose calcificadas. E mostrou-se que essa fragmentação do sono tem a ver com uma inflamação maior que propicia, então, essas alterações vasculares. Então, para resumir os efeitos cardiovasculares da deficiência estrogênica, da menopausa, né? Então, a gente tem um aumento dessa gordura visceral, que leva a um maior risco de síndrome metabólica, não é? Aumento da resistência insulínica, que está associado à gordura visceral, aumento da incidência do diabetes tipo 2, aumento da incidência da hipertensão arterial, né? Então, se a gente olhar um vaso, né, que é normal aqui e que vai progredindo com o tempo para formar uma placa de aterosclerose, né? Aqui não tem nada na luz do vaso, vai se acumulando gordura, essa placa inflama, existem mudanças protrombóticas, existe um evento de trombose ou embolia. A gente vê que essas alterações aqui, principalmente a alteração do estrogênio no endotélio, fazendo com que haja, na deficiência estrogênica, menor óxido nítrico, faz com que haja uma propiciação, né, de que as gorduras que aumentaram, a LDL e o HDL, por conta desse acúmulo de gordura visceral, né, que propicia isso, junto com a menor produção do óxido nítrico, faz com que essas gorduras entrem para dentro do vaso e comecem a acumular, formando a placa de aterosclerose. Esse efeito endotelial, como eu mostrei para vocês, ele é mediado pelo receptor estrogênico no endotélio, o receptor estrogênico alfa. Então, há estudos em animais mostrando que, depois de muito tempo de desuso, então, quando você tem uma deficiência estrogênica prolongada, começa a acontecer uma metilação desse receptor. Ele já não vai responder mais ao estrogênio. Por isso, a gente considera que
essa fase inicial aqui é uma fase crucial para o efeito da reposição hormonal, como a gente vai mostrar adiante. Numa fase intermediária, começa a ver, então, inflamação dessa gordura, já está lá, já entrou, então começa a entrar macrófago, enfim, células espumosas para fagocitar aquela gordura. E então, esse período inicial seria a janela principal em que a deficiência estrogênica mostra seus problemas e a fase, então, de intervir para prevenir doenças cardiovasculares, tá? Isso foi muito bem mostrado em estudos em animais. Então, tem um estudo muito interessante de um pesquisador que ele fez uma oforectomia, uma menopausa cirúrgica, em macacas. E deu para elas, em seguida, uma dieta muito rica em gorduras. Para um grupo, ele deu estrógeno, reposição, né, hormonal, imediatamente. E para outro grupo de macacas, ele esperou 2 anos para dar essa reposição hormonal. Isso seria equivalente a 6 anos na mulher, certo? Então, o que ele observou? Quando ele dava a reposição imediata, e depois ele sacrificou, né, os animais, para comparar com o grupo placebo, inclusive, ou o grupo que não deu nada, quando ele dava reposição imediata, ele conseguia inibir essa formação da placa de aterosclerose em torno de 50% a 70%. E quando ele demorava 2 anos para dar, ele não mudava em nada essa evolução da placa de gordura. Então, isso configurou justamente essa janela de oportunidade. O efeito da reposição é no início, quando já está formado, não adianta você aumentar mais a LDL, ou reduzir mais o LDL, ou aumentar o HDL, o óxido nítrico, o efeito endotelial, pode ser que o receptor já esteja metilado, não vai responder, tem que dar no início. Então, baseado nesses preceitos, a gente vai falar um pouquinho, então, qual seria o efeito, então, da terapia de reposição hormonal sobre doença cardiovascular. Isso, então, baseado nessa introdução, fica fácil, eu acho, espero que tenha ficado fácil, vocês entenderem que quando já a gente dá terapia hormonal na janela de oportunidade, como foi o caso desse estudo aqui das enfermeiras, que é um estudo observacional, um estudo antigo, mas foram basicamente enfermeiras que começaram a usar a reposição hormonal logo no início da menopausa, mas era observacional. Usava quem queria, não era randomizado, quem não queria não usava, enfim. O que se observou foi que as enfermeiras que usaram reposição hormonal depois de 10 anos, e aí era estrogênio equino conjugado com medroxiprogesterona, isso aí foi um estudo de 91, eram hormônios assim, não tão idênticos como a gente tem hoje. Mas, enfim, as enfermeiras que usaram, elas tiveram risco de ter doença coronariana, metade praticamente das que não usaram. O risco relativo delas foi 0,56. Em contraposição, foi feito um estudo chamado WHI, que foi randomizado, cruzado, né? Ele foi feito 2 braços em 2002 e 2004. E, então, aí já não era observacional. Um grupo usava hormônio, que era estrogênio equino conjugado com medroxiprogesterona, as mulheres que tinham útero, porque aí precisa usar progesterona também, porque estrogênio sozinho acaba hiperplasiando o útero. E as mulheres que não tinham útero usaram só estrogênio. E um terceiro grupo usou placebo. Ninguém sabia o que estava usando, tá? O que aconteceu? Nesse grupo que usou estrogênio equino com medroxiprogesterona, depois de 5 anos de reposição hormonal, o risco cardiovascular estava até mais alto. E no que usou só estrogênio equino, o risco foi 0,91, não foi significativo. O grande detalhe é que essas mulheres desse WHI, ao começar o estudo, elas tinham em média 63 anos, ou seja, em média 13 anos depois da menopausa. A janela de oportunidade já tinha se fechado, ao contrário das mulheres enfermeiras que fizeram a reposição hormonal no início da menopausa.
Mais ou menos nessa época também, em 2000 e pouco, foi feito um estudo em mulheres que já tinham tido doença do coração, já tinham tido infarto. Porque na época se acreditava que o estrogênio era algo assim muito importante, milagroso, que era bom para todas as mulheres, ia ser feminina para todas, principalmente as que tinham tido problemas de coração, as mais velhas. Então se deu para quem tinha tido problema de coração. Essas mulheres tinham, em média, 67 anos ao começar o estudo e já tinham tido doença cardiovascular clínica, quer dizer, já tinham chegado naquela fase de trombose, de embolia, que eu mostrei no finalzinho do vaso, né? Esse estudo durou 4 anos como randomizado, depois ele continuou como um estudo aberto, mais 2 anos. O que aconteceu? No primeiro ano do estudo, quem usou hormônio teve até mais risco de ter doença do coração do que quem não usou. E depois foi ficando mais ou menos equilibrado, igual, não mudou nada. Usar 6,7 anos, 6,8 anos de hormônio, tá? E houve um risco maior, talvez porque essas mulheres já tivessem placas em estágio avançado, já com propensão a ter trombose, embolia, que nós sabemos que o hormônio tem um efeito sobre isso. Então, quem usa fora da janela, os resultados não são bons. Compensação, quem usa na janela, então aqui é um estudo dinamarquês, é um estudo pequeno em relação aos outros, o número de mulheres é bem menor, mas essas mulheres foram randomizadas, elas tinham pós-menopausa recente, quer dizer, a última menstruação tinha sido há mais ou menos 1 ano, e elas foram randomizadas para o hormônio ou placebo durante 10 anos, usaram 10 anos. Ficaram mais 6 anos em acompanhamento, sem usar nada. O que observou? Depois de 10 anos, as que usaram hormônio, elas tiveram uma redução de metade do risco cardiovascular comparados a quem não usou. Então, é um resultado muito parecido com o estudo das enfermeiras. E esse benefício, ele continuou depois, mesmo elas terem parado de usar hormônio, que também aconteceu com as enfermeiras, esse tipo de coisa. Então, mostra que realmente pode haver um benefício ser iniciado na janela de oportunidade, ok? Como aquele estudo que eu mostrei, o WHI, é um estudo assim que foi bastante grande, caro, etc., dá hormônio para muitas pacientes, acompanhar, etc., os estudos mais recentes, eles não estão vendo progressão, não estão vendo doença cardiovascular do ponto de vista de evento, de infarto, de derrame. Eles estão vendo ultrassom da carótida, né, a progressão médio-intimal. Então, esse estudo aqui é muito interessante, ele se chama ELITE, quer dizer, early, quer dizer, cedo, versus late, a intervenção cedo ou tardia de estradiol na menopausa. Então, foi randomizado, pegaram mulheres na pós-menopausa recente, quer dizer, tinham menos que 6 anos da menopausa, seria o grupo early, e um grupo de mulheres que tinham mais de 10 anos da menopausa. E deram hormônio para elas e viram a espessura média intimal pelo ultrassom da carótida. O que se observou? As mulheres que estavam na pós-menopausa tardia, tinha mais de 10 anos da menopausa, que é essas curvas aqui de cima, claro, já tinham mais idade, elas começaram com uma espessura média intimal um pouco maior, e não houve diferença na progressão da espessura média intimal em quem usou hormônio ou quem usou placebo. Tá? Então, a gente vê aqui nessa tabelinha que não foi significativa a diferença do placebo para o estradiol. Aquelas que estavam na pós-menopausa recente, as early, elas tinham uma espessura média intimal menor e teve diferença. Quem usou placebo aumentou mais a espessura média intimal, quer dizer, acumulou mais gordura do que aquelas que usaram estradiol. Então, foi uma diferença significativa, sim, nesse grupo. Então, consolidando a importância de usar reposição hormonal no início da menopausa. Aquele estudo que eu comentei, que é o WHI, que teve muita repercussão na época, como ele recrutou mulheres em média de 63 anos, que não é o ideal, fizeram análise de subgrupos deles.
Então, dividiram as mulheres, quem tinha entre 50 e 59, quem tinha entre 60 e 69, tinha mulher até de mais de 70 anos para começar a reposição hormonal. E quando se dividiu em subgrupos, se viu que as mulheres mais jovens, entre 50 e 59, na verdade, tiveram redução de doença coronariana, as que usaram hormônio. E as de 60 e 69 também teve algum grau. Agora, as de 70 a 79 tiveram aumento. Para AVC, já houve aumento a partir de 60 anos, quando já tinha mais de 10 anos da menopausa. Isso não aconteceu nas mulheres que usaram hormônio logo no início da menopausa. Não tiveram aumento de AVC. Aqui, novamente, mostrando a diferença no score de cálcio, né, entre estrogênio equino conjugado e placebo nessas mulheres que tinham menos que 60 anos. Então, uma diferença significativa em quem usou hormônio versus quem usou placebo. E é um trabalho interessante mostrando que as que começaram o hormônio aqui seria o quadradinho, né? Versus que começaram placebo, elas, na verdade, até 5, 6 anos não teve muita diferença, mas se foi observado mais adiante, 8 anos, 10 anos, elas tiveram benefício na redução de eventos cardiovasculares. Então, o hormônio, ele funciona para prevenção de doença cardiovascular quando ele é usado no início da menopausa e o efeito dele é longo. 10 anos, 8 anos, mais de 8 anos, para você ver um benefício, assim como aconteceu no grupo das enfermeiras. Porque a doença aterosclerótica ela é lenta, né, insidiosa. Certo? Bom, então, a gente já viu que é importante a reposição hormonal na janela de oportunidade, né? Quer dizer, o ideal é você começar na janela, mas se for após a janela, se a pessoa estiver muito sintomática e ela tiver doença cardiovascular, é até perigoso, como aconteceu no REST. Já que ela não tenha, quando a pessoa tem, por exemplo, 60 anos, já passou da janela, mas está muito com calores e outras queixas, se não tiver doença cardiovascular, isso até pode ser cogitado. Mas o benefício será menor, como a gente viu naqueles subgrupos do WHI de idade. O benefício é maior entre 50 e 59 anos. E iniciar a TH após a janela, a mulher de 60 anos, para começar a TH vai ter menos benefício, mas isso é diferente de uso estendido. Quando ela tem 60 anos e já tem TH há 10 anos, ela já está prevenindo a placa há 10 anos, então ela vai continuar prevenindo, ela vai ter um benefício maior até, certo? Os mecanismos, nós já falamos que seria aumento da gordura visceral, né? Os mecanismos que agem aqui na janela de oportunidade. A inflamação também tem a ver. E essa questão também do benefício da reposição hormonal em relação à gordura visceral, a síndrome metabólica, a resistência insulínica, também tem uma discreta contribuição do tipo de hormônio que a gente vai dar para ela. Estou falando aqui genericamente de estrogênio e progesterona, mas há vários estrogênios diferentes, pode ser por via oral, por via não oral, e há vários progestógenos, ou seja, derivados da progesterona diferentes. Alguns têm efeito glicocorticoide, alguns têm efeito androgênico, e aí vão mudar um pouquinho esse perfil de benefícios no colesterol, no HDL, que a gente vai ver em seguida. Tá? Então, se a gente fala dos progestógenos, essa tabelinha aqui está no meu livro, tirado desse artigo que é excelente. Os progestógenos, que seriam os derivados da progesterona, a gente tem a própria e tem vários derivados, tem mais outros aqui, que são usados na reposição hormonal, na pílula, etc. Eles não têm efeito só de progesterona, né? Esses primeiros, eles são mais puros, quer dizer, eles têm o efeito principal de progesterona. Mas há progestógenos que se ligam também ao receptor androgênico. Então, tem um pequeno efeito de testosterona, por exemplo, noradiosterona, levonorgestrel. Tem outros que têm um pequeno efeito glicocorticoide, como, por exemplo, a ciproterona, medroxiprogesterona. Então, quando nós temos derivados que têm efeito androgênico ou glicocorticoide, comparado aos puros, essa questão metabólica fica um pouco modificada, porque os puros, eles não vão interferir
na vasodilatação que o estrogênio media pela produção do óxido nítrico. Os androgênicos vão reduzir bastante, os glicocorticoides reduzem também em menor grau. Os puros não vão interferir no aumento do HDL, mas quando a pessoa está usando alguma substância que tem ação androgênica, o HDL cai e o glicocorticoide faz isso também. Em relação ao risco de diabetes, redução da resistência insulínica, que o estrogênio reduz, né, o risco, o progestógeno puro ele não interfere com isso, mas um derivado com ação de testosterona vai interferir bastante, aumentar o risco de diabetes. E o glicocorticoide é bem conhecido também, que aumenta o risco de diabetes. Dependendo do progestógeno que se usar, a gente vai ter mais ou menos benefício nesses metabólitos, certo? Em relação à composição corporal também, risco de diabetes, quando nós usamos progesterona micronizada, que é pura estradiol transdérmica, a gente tem uma queda, uma redução da cintura no primeiro mês de uso. Isso é um trabalho do nosso grupo também. E a evidência, tem vários trabalhos, 107 estudos foram juntados nessa meta-análise aqui, mostrando que o risco de diabetes cai 30% quando se usa reposição hormonal, ao ponto de entrar em alguns posicionamentos de sociedade, por exemplo, a Sociedade Norte-Americana de Diabetes, de menopausa, ela coloca que a reposição hormonal reduz bastante a incidência de novos casos de diabetes, mas a gente não usa a reposição hormonal para isso, a gente usa basicamente para sintomas, né? E mesmo em mulheres mais velhas, aquele estudo HERS que eu falei para vocês, de mulheres que têm doença cardiovascular, né? Esse estudo mostra que mesmo nessas mulheres, usando estrogênio equino conjugado e bendroxiprogesterona, o risco de diabetes cai bastante também. Então, isso daí não tem a ver com a questão, basicamente, do endotélio, mas é pela resistência insulínica, pela composição corporal. Então, esses diferentes substâncias, diferentes tipos de reposição hormonal, eles vão influenciar também de uma forma diferente em relação, por exemplo, à glicose, à insulina, aumenta a glicemia. Então, a gente tem, por exemplo, estudos como esse, que comparou placebo, que é esse aqui, pretão, né, com só estrogênio, com estrogênio associado a medroxiprogesterona, que é um progestógeno que tem um certo efeito glicocorticoide, e pode ser cíclico ou contínua, e com o estrogênio equino conjugado associado à progesterona micronizada, que é neutra. Então, a gente vê que o placebo, na verdade, eu vou falar aqui da glicemia, que é melhor, né? Porque aqui a insulina se ajusta conforme a glicemia. Então, a glicose, 2 horas após uma curva, por exemplo, ela praticamente não aumenta aqui com o placebo com estrogênio, aumenta mais com esses derivados progestógenos e com a progesterona micronizada ela fica como se fosse estrogênio, então não interfere tanto. Tá? A mesma coisa em relação aos lipídios. Então, se a gente pega o placebo, né, que está em amarelinho, comparado ao estrogênio puro, em relação ao HDL, que é o colesterol protetor, o estrogênio aumenta o HDL. Né? O placebo, na menopausa, a mulher diminui. Quando você associa medroxiprogesterona, que tem um efeito glicocorticoide, esse aumento do HDL fica prejudicado, não aumenta tanto quanto seria com estrogênio sozinho. Já a progesterona micronizada, ela praticamente não interfere com o efeito estradiol, tá? E também assim na proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, com placebo praticamente não acontece, com estrogênio existe um pequeno aumento, com estrogênio com progesterona micronizada praticamente interfere, a medroxiprogesterona aumenta mais um bocadinho. Então, já vimos que os progestógenos, eles têm efeitos diferentes, dependendo do tipo. E o estrogênio, mais recentemente, a gente pode dar não só comprimido, mas também por via transdérmica.
E isso faz uma diferença, porque o comprimido passa pelo fígado, tem uma série de efeitos de metabolismo hepático, então nas gorduras, no triglicerídeo, fator de coagulação, que o transdérmico não tem. De uma forma geral, se a gente for resumir, a via oral do estrogênio reduz mais o colesterol total e aumenta mais o HDL. Então é preferível naquelas pessoas que têm colesterol alto. Mas, por outro lado, a via transdérmica, ela não interfere com o triglicerídeo, a via oral aumenta. A via transdérmica não interfere com o sistema renina-angiotensina, a via oral aumenta. Então, para aquelas mulheres hipertensas, que têm triglicerídeo alto, que têm problemas de vesícula, ou fator de risco para trombose, o preferível é a via não oral. Para as diabéticas, ou para as que têm risco de diabetes, tem um estudo mostrando que a via oral parece que é um pouquinho melhor do que a via transdérmica em relação à prevenção de diabetes. Então, já vimos aqui que a janela de oportunidade é importante, que o tipo de reposição hormonal é importante, então começar cedo é muito importante, o tipo de hormônio que vai ser dado é muito importante, né? A inflamação é um fator intermediário, e um fator tardio que acontece na doença aterosclerótica é a trombose. Então, a gente conhece que o estrogênio está relacionado à trombose, aumenta o risco. A gente sabe de pílula, sabe de gravidez, esse tipo de coisa. Então, dependendo se a mulher já está nessa fase, tem algum fator de risco, é muito importante atentar para preparações, tipos de reposição hormonal que não aumentem risco de trombose. Então, aqui nesse estudo, nós vemos que o estrogênio por via oral, tá? Ele aumenta o risco de trombose, vou falar de uma forma ajustada, tá? Não ajustada é pior, né? Então, em torno de pelo menos 2 vezes aumenta o risco de trombose. Quando você dá o estrogênio por via transdérmica, não há aumento de risco de trombose, que não é significativo, certo? Quando você dá a progesterona micronizada, que é a progesterona neutra, e tem algumas derivadas dela também, não há aumento de risco de trombose. Quando você dá progestógenos derivados de pregnanos, que é um tipo de composto que dá origem aos progestógenos, você não tem aumento, você vai ter aumento quando você dá também derivados de norpregnanos. Então, seriam essas substâncias aqui. Então, a trombose está muito relacionada à via oral de estrogênio, que aumenta o risco, mas é um aumento, na verdade, relativo, né? Porque em termos absolutos, o risco de trombose é muito pequeno, até em pílula a gente sabe disso, né? Existe um aumento de risco sim, mas ninguém diz para parar de tomar pílula uma pessoa que não tem histórico de trombose, que não tenha um fator de risco, etc. A maioria, tem tantas mulheres que usam pílula, pouquíssimas têm trombose. 3 para cada 10 mil mulheres têm trombose. Quando você, de uma forma geral, se você acrescenta, por exemplo, uma substância que aumenta o risco em 2 vezes, você vai ter 6 para cada 10 mil. Então, tem um aumento de risco de 2 vezes? Tem, mas o risco absoluto é pequeno. Existe, então, esse risco aumentado com estrogênio oral e com derivados de progestógenos norpregnanos, certo? Risco relativo, continuando o risco absoluto bem pequeno. Então, para sumarizar, basicamente, a gente viu aqui a evolução. Doença cardiovascular está relacionada à placa de aterosclerose, certo? Então, aqui é um vaso que não tem placa nenhuma, depois começa a acumular gordura, inflama, promove uma reação que pode fechar o vaso, fazer uma espécie de uma isquemia, ou pode embolizar, fazer um trombo e a distância. É então necessário agir nessa primeira fase, no máximo no início da segunda. O que a gente faz quando a gente encontra uma mulher que já entra na menopausa, já com fator de risco cardiovascular, não doença, mas, por exemplo, como nós estudamos aqui, mulheres que eram simultaneamente hipertensas e diabéticas, já com 50 anos de idade, tá? Elas tinham já essas doenças, mas elas começaram a ter a deficiência estrogênica naquela fase também. Será que vai ser bom dar hormônio para elas ou não vai ser bom? Aqui a gente estudou essas hipertensas e diabéticas comparadas a um grupo controle que não tinha
doença, não tinha nada, e era na pós-menopausa inicial também. O que a gente vê? Que essas hipertensas e diabéticas, inicialmente, elas tiveram pior resposta vascular, pior vasodilatação, função endotelial, né, produção de óxido nítrico, certo? E quando elas usaram estrogênio, essa função endotelial delas aumentou, foi benéfico e ficou comparável ao grupo controle, tá? Então, elas ainda respondem, elas estão na pós-menopausa inicial, apesar do vaso já estar um pouco castigado pela hipertensão, pelo diabetes, elas têm um receptor lá estrogênico ativo e respondem. O vaso, isso aqui seria a resposta vasodilatadora, uma siglazinha que quer dizer resposta vasodilatadora. Essa siglazinha aqui quer dizer o tempo que demora para acontecer a vasodilatação. Isso nos diz um pouco também sobre a rigidez do vaso. Quando o vaso já está muito rígido, já está com uma infiltração maior, gordurosa, etc., ele demora mais, é menos elástico, né? Demora mais a vasodilatar. Essas mulheres, elas tinham uma resposta vasodilatadora mais lenta, que reduziu com estrogênio, né? E vocês observam aqui que inicialmente elas tinham muito menos tempo, né, do que as outras. As outras tinham uma elasticidade muito maior ao vasodilatar. E com a reposição estrogênica, essa diferença não ficou tão grande. Então, parece ser benéfico, mesmo nas mulheres que já têm alguma doença, se a gente começa cedo na menopausa. Então, aqui eu vou resumir, isso aqui é um trabalho que resume o guideline da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, junto com o guideline da Sociedade de Endocrinologia Americana, principalmente em relação à doença coronariana, porque é um guideline muito amplo, né? Mas sobre doença coronariana, doença cardiovascular. Eles falam, ambos falam a importância de começar na janela, quando está introduzido em mulheres saudáveis na pós-menopausa, dentro de 10 anos do início da menopausa, ou mais novas do que 60 anos, né? Então, importante começar a reposição na janela de oportunidade. Eles falam de você avaliar o risco cardiovascular, é aquilo que a gente estava falando no início. Cada paciente tem ou colesterol alto, ou triglicerídeo alto, então é importante saber o risco cardiovascular, se é um risco cardiovascular muito grande, inclusive, já teve um infarto, etc., essa mulher já tem placas já prontas a fazer uma embolia. Então, o efeito pró-trombótico do hormônio tem que ser pesado e o risco é muito grande. Então, avaliar se tem alto risco, qual é o risco dessa paciente. Se tiver um risco muito alto de doença cardiovascular já teve doença, o ideal é não fazer TRH. Se o risco é moderado, o ideal é fazer reposição hormonal com terapias que têm efeitos metabólicos melhores. Então, é o estradiol transdérmico, a progesterona micronizada ou uma outra progesterona neutra, né? E se o risco for baixo, ela até pode usar outros tipos, pode usar oral, pode usar outros tipos de progestógeno. Mas toda essa questão aqui, em seguida, tem a ver com o quê? Com a individualização, que é algo também que não se fez lá atrás, naqueles estudos randomizados. Se dava a mesma reposição para todo mundo. E, na verdade, é importante avaliar cada pessoa e fazer o esquema hormonal individualizado para aquela pessoa. Não só começar cedo, mas fazer o esquema individualizado e reavaliar cada ano, porque a cada ano as pessoas vão mudando. Pode não ser hipertensa inicialmente, daqui a um ano desenvolver uma hipertensão. Então, aí mudar a via, mudar o hormônio, isso pode ser interessante, tá bom? Então, esse é o recado principal que eu queria deixar para vocês em relação ao hormônio e doença cardiovascular. E eu espero que você tenha entendido. A gente não faz a reposição hormonal para prevenção de doença cardiovascular. A reposição hormonal hoje em dia ela é indicada para os fogachos, que a gente viu que são marcadores de doença, mas eles são muito incômodos, então é a principal indicação da reposição hormonal, são os fogachos, e para a prevenção de osteoporose. A prevenção de doença cardiovascular, ela foi estudada por aqueles estudos randomizados. Na época, os laboratórios, eles queriam
aprovação da reposição hormonal para a prevenção de doença cardiovascular. Então, em função daqueles estudos com os desenhos que para a época pareciam corretos, mas não se conhecia a janela de oportunidade, eles não foram satisfatórios. Então, a reposição hormonal não é uma indicação prevenir doença cardiovascular, mas a gente está vendo que se for dado no início e que se for dado da forma individualizada e correta, ela previne, né? Aqui é o agradecimento de vocês, aqui é um QR Code para alguns conteúdos que eu tenho de aula, que é gratuita, a pessoa se cadastra e pode assistir os meus contatos, e é isso aí. Obrigada, tá bom? Agora acho que eu vou abrir para as perguntas, se é que tem perguntas, né? Eu tenho que parar de apresentar, não é? Parar de interromper a gravação. Pronto. Eu posso parar de interromper a gravação sem parar a reunião, né, gente? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, não é isso? Ou não? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Tem alguém aí?